Boa noite a todos. Se vocês estão recordados daquilo que é costume fazer nesta iniciativa Mentes Brilhantes, é uma conversa informal, uma conversa em que vocês também podem participar, estão à vontade para colocarem questões, interromperem, se o moderador nos deixar, é para termos aqui uma boa interação convosco. Eu desde logo passo a apresentar o nosso moderador, é o João Pereira, ilustre figura do Porto Canal. Portanto, hoje é aqui uma estreia, também tem aqui começa a ter algumas raízes alouvadas, esperemos que continue, e vem substituir o professor Luís Aires Fernandes, que também tem sido o nosso responsável também por esta iniciativa e que hoje não pode. Portanto, desde já também agradeço a disponibilidade e a simpatia de nos ter aceito este nosso convite. Os outros convidados são pessoas da Terra, são pessoas que muitos de vocês conhecem. Começo pela Ana Santos, licenciada em Segurança Informática, certo? E que também tem uma longa experiência neste âmbito. Vocês também vão conhecer, também não vou estar aqui a fazer esta apresentação, que depois vai ser tema de debate. E o Miguel Brandão, que é inspetor da PJ, também lousadense, muitos de vocês também conhecem. Portanto, vou deixar que a conversa se desenrole, que seja mais uma noite de Mentes Brilhantes, que é uma iniciativa que nós fazemos pontualmente, não temos um caráter quase que obrigatório de X e X tempo para fazermos, mas sim quando se justifica. Portanto, muito obrigado a todos por termos esta sala bem composta e vamos ao trabalho, certo? Vamos a isso. Muito boa noite, muito obrigado, Dr. Nelson Oliveira. Agradeço o convite para estar aqui. Cumprimento todos, bem-vindos e obrigado por estarem connosco nesta noite que antecipa um feriado e por isso acho que também devemos agradecer estarem na nossa companhia. Vou apresentar os meus convidados, vão estar também connosco nesta noite e vou apoiar-me também na biografia que de resto alguns de vocês já terão visto no cartaz desta iniciativa. Vamos discutir ao longo da noite, no Mentes Brilhantes, a cibersegurança e os desafios atuais desta área que nós podemos, eventualmente, até andar mais desligados, mas que impacta muito a nossa vida e está no nosso dia-a-dia. Íamos falando disso ao jantar e certamente iremos ter aqui a oportunidade ao longo da próxima hora de falar sobre isso. Começo pela Ana Luísa Santos, que é natural de Lousada, licenciada em Segurança Informática, trabalha na área da cibersegurança e já trabalhou também como hacker ética, monitorizando a infraestrutura informática da empresa onde trabalha, onde também aposta em medidas de prevenção contra possíveis ataques ou exploração de vulnerabilidades. Atualmente é Senior Information Security Officer, responsável pela proteção de dados, segurança de informação e pela implementação e monitorização de cumprimento das políticas e procedimentos de segurança de informação. Mais à frente vamos tentar, de certa forma, traduzir alguns destes cargos e termos que aqui estão. E o Miguel Brandão, que é também nosso convidado, é natural de Lousada, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e pós-graduado em Direito Fiscal, e iniciou o percurso profissional na área de segurança privada e na formação profissional até ingressar como inspetor na Polícia Judiciária, a atividade que tem atualmente. Está há mais de uma década na Polícia Judiciária, já passou nos primeiros anos pelo tráfico de estupefacientes e pelo crime de criminalidade, pelo crime violento, aliás, tendo também vindo a especializar-se na investigação da criminalidade informática. É também participante ativo da Europol Platform for Experts, da European Cybercrime and Fraud Investigators e da Europol Malware Analysis System. Sejam muito bem-vindos a esta conversa. Eu vou começar por si, Ana Santos, iremos também depois falar com o Miguel. Quer-nos contar um bocadinho daquilo que faz, traduzir para quem está aqui esta noite, qual é o trabalho que vai desenvolvendo, sabendo nós que há sempre algumas cláusulas de confidencialidade dos dois lados onde não podemos tocar, mas daquilo que podemos saber e mostrar e contar aos nossos convidados, o que é que faz? Inicialmente comecei aqui como a parte de operações de segurança. O que é que isto é? Eu monitorizava uma rede de clientes que costumo dizer que via pontinhos vermelhos, né? A partir do momento em que o cliente sofria uma tentativa de ataque ou uma tentativa de intrusão, exploração de vulnerabilidade, nós tínhamos lá o pontinho vermelho. Isto é tudo muito gráfico para que se consiga perceber o que eu estou a dizer. Claro que não havia pontinhos vermelhos nenhum, não é? Mas pronto, assim que surgia aqui o alerta, era preciso ir analisar, perceber se era um positivo, se era um falso positivo, o que é que tinha despoltado,
que regras eram necessárias afinar para que aquilo batesse tudo certo, não é? Porque nós não podíamos estar a alertar um cliente, não é? Sendo falso. Portanto, havia toda essa necessidade de estrutura de análise. Isso foi a primeira grande experiência a nível profissional, foi aqui como operadora SOC, que é o Security Operations Center. Depois passei para uma empresa em que já estava do outro lado, como eu costumo dizer, em que fazia toda a parte de monitorização da rede interna, a formação a colaboradoras e isto que é a monitorização da rede interna. Sempre que um colaborador abria, por exemplo, um e-mail que trazia um malware, não é? Lá está o pontinho vermelho, não é? O alerta surgia, então era preciso ir ter com o colega, recolher o equipamento, fazer o reverso aqui do malware, perceber o que é que aquilo trazia, o que é que fazia, o que é que tentava. Havia aqui, às vezes, malwares que tentavam exfiltrar a informação da empresa para fora. E as pessoas não tinham muita noção disso, não é? Se calhar ainda hoje não têm, mas no início da sua carreira profissional ainda menos. Sim. E era difícil esse contacto com as pessoas, quando tentava explicar, olha, temos aqui um software que pode ser prejudicial. Sim. Às vezes era chegar e ligar para o helpdesk, olha, tens que ir recolher o tal equipamento e substituir, e quando se chegava ao pé da pessoa propriamente dita, olha, temos que recolher porque está infectado e é preciso analisar, mas o computador está bom, eu não sinto aqui nada, certo, mas há aqui essa necessidade e pronto, eu não tinha muito essa interação porque estava protegida. Para terem ideia, eu trabalhava em ambiente fechado. E o que é isto, ambiente fechado? É um open space gigante em que havia um cubículo lá no meio em que eu não via ninguém me via a mim, rodeada de ecrãs. E era assim, só via pessoas se fosse, por exemplo, almoçar, caso contrário, ou à casa de banho, caso contrário não via mais ninguém. Éramos 2 no departamento, na altura, e era assim que funcionava. Ninguém via a informação que nós víamos, até porque questões de segurança, não é? E também nada passava fora dali da caixinha, como eu costumo dizer. Então era o nosso bunker de trabalho e, portanto, era muito fechado o ambiente de trabalhar, praticamente sem contacto de pessoas. Mas pronto, foi assim durante algum tempo. Entretanto, a carreira foi evoluindo, não é? E atualmente estou numa empresa de inteligência artificial e que basicamente o que eu faço é implementar ou estudar as diretrizes que saem a nível europeu para, a nível de cibersegurança, serem implementadas na empresa, não é? Para a proteção de dados dos nossos clientes, do que o rumo que vai levar a empresa a nível de segurança e o que é que nós vamos fazer, aqui um bocado de estratégia e implementar todas as regras necessárias para que os colegas que têm equipamentos nossos, não é? Não consigam instalar qualquer tipo de coisa, não consigam colocar uma pen para tirar a informação, por exemplo, classificada como confidencial, não sai da empresa, porque é preciso aqui dar o acesso, ou seja, imagina, num documento nós colocamos confidencial, ok, mas definir quem é a pessoa que vai ter acesso. Pronto, e passa muito por isso, definir regras, estudar aqui as diretrizes europeias que saem sobre a inteligência artificial, criar perímetros de segurança. Claro que já não estou naquela parte da operação, não é? De auditorias, aquela parte mais gira de ver as coisas a acontecer, receber um ataque, fazer a defesa, passar noites sem dormir, porque é preciso fazer turnos, analisar, receber telefonemas à meia da noite, do género, olha, tens que arrancar para a empresa porque temos aqui uma situação que precisamos que estejas lá. Essa parte já não tenho ao dia de hoje, não é? Mas já tenho outros tipos de responsabilidades que são quase similares. Já vou querer saber mais sobre alguns aspectos que falou, mas vamos também dar a palavra ao Miguel Brandão, que está também na nossa companhia. A Ana faz aqui um trabalho de muito back-office e, portanto, tenta aqui, digamos que numa primeira linha, estancar aquilo que poderão ser alguns problemas para, nomeadamente, empresas, mas também para particulares. Creio que ela também tem essa experiência até pelos colaboradores das empresas com quem trabalhou, mas depois, quando não é possível essa primeira linha estancar algum tipo de situações, temos noção que as autoridades têm que intervir.
É muito nesse trabalho que está o Miguel hoje em dia também. Sim, eu antes quero dizer boa noite aos meus conterrâneos todos que estão aqui e falar um bocadinho sobre isso. Bem, nesta situação que estamos a falar de uma situação empresarial, não é? Uma empresa consegue contratar um serviço que lhe vai mitigar o risco, não é? E formar os funcionários e implementar uma série de medidas que os vão proteger, não é? Muito melhor do que os particulares. Não é? Pelo que o maior grosso de inquéritos e de crimes que nós temos são contra particulares. Não é? As empresas, infelizmente, algumas que têm alguma sorte, têm gente especializada na área de cibercrime. A maior parte das empresas também não tem, não é? E acabamos por assistir a uma impreparação, não é? Generalizada, o que vai resultar neste momento, para terem uma ideia, cerca de 90% dos inquéritos da Polícia Judiciária são cibercrime. Portanto, estamos a ver o nível de preparação das pessoas, não é, para este tipo de fenómeno, não é, e aquilo com que temos que lidar diariamente, que são cerca de 300 inquéritos cada inspetor naquela área. Não é? Ou seja, é um bocadinho difícil gerir isto no dia-a-dia. Mas este serviço, não é, este serviço é o que falta, não é, 99% da população. Não é? O que é que do lado de quem está do crime, o que é que normalmente atrai alguém para este tipo de situações? É essa facilidade que existe e algum descurar das pessoas relativamente a esta matéria? O que atrai as pessoas para caírem neste tipo de esquemas fraudulentos continua a ser o de sempre, o que atrai há 200, 300 anos, 400. É enriquecer, isto é o principal, e depois temos o fator amoroso que continua a ser... que ainda existe, não é? As pessoas procuram um bocadinho o amor, não é? E que se transportou para esta questão da web, não é? Para o ciberespaço. As redes sociais aproximam muitas pessoas, são ferramentas extraordinárias, não há dúvida nenhuma disso, mas também vai potenciar que a pessoa esteja mais sujeita ao fenómeno criminal, a ser burlado, a ser enganado. Mas ainda há um problema ainda maior, não é? É que as pessoas têm um grau de sensibilidade menor quando estão nas redes sociais. Enquanto no dia-a-dia as pessoas conseguem ter uma maior sensibilidade quando estão a ser enganadas, no contacto pessoal, quando estão nas redes sociais ou na internet, as pessoas parecem que sofrem de uma anestesia que as impede de perceber que estão a ser enganadas. Então tudo parece maravilhoso. Não é? Conseguem ver oportunidades únicas sozinhos, apesar dos 80 ou 90 milhões de pessoas que estão naquele momento a ver o mesmo anúncio. Portanto, o grau de vulnerabilidade é muito maior e as defesas das pessoas são muito menos não estão tão bem desenvolvidas nesse ambiente. As pessoas quase que sofrem de uma anestesia. Não é? Portanto, é difícil, até pelo volume de inquéritos que nos falou, é difícil em muitos casos chegar ao criminoso, não é? À origem da burla. Eu acho que o maior problema aqui não é seguir o caminho, não é? Aqui o problema é que temos de ter consciência que os países sofrem de um defeito antigo, não é? Que é as fronteiras. Nós temos fronteiras, temos soberanias, não é? Eu estou em Portugal, eu sei que a origem do ataque está num determinado país. Vamos por uma hipótese mais recente. Recentemente tive um caso na Indonésia, está ali no indivíduo. Eu sei que consigo determinar a área geográfica, consigo ver onde é que foi aplicado o dinheiro, mas depois temos toda uma burocracia instalada, não é, nos países, leis e falta de acordos internacionais de cooperação, em que não conseguimos, olha, está ali, o seu dinheiro foi para ali, foi bem aplicado ou não sei, até podemos dizer, há casos que a gente diz, olha, compraram 2 motas e tal, mas não conseguimos, depois entramos na máquina burocrática, não é, dos países e dos acordos de cooperação e não conseguimos fazer nada. E a maior parte dos proventos do crime informático em Portugal não fica no nosso país. Sai. Não é? É muito raro ficar bem. E os criminosos sabem disso, não é? Claro que sabem. Sabem que é essa fragilidade. Sabem muito bem isso, claro. A questão é essa. Ana, deixa-me trazer aqui para a conversa e até entrando naquela perspectiva de que as pessoas nos últimos anos têm ficado mais sensíveis a este tipo de matérias. Houve um caso muito conhecido que tem que ver com o Rui Pinto, não é? E tudo aquilo que andou à volta dele e do caso judicial que o envolveu, pelo qual ele também já foi condenado. Isso, de certa forma, sente que distorceu um pouco aquilo que é o trabalho que, por exemplo, faz? Sim. Se eu perguntar exatamente a todas as pessoas que cá estão
a ideia que têm de um hacker, não é? Eles vão dizer que é uma pessoa escura, veste-se de preto, não é? E eu passei muitas vezes por isso. Primeira vez que entrei numa entrevista, ficou toda a gente muito surpresa por ser uma mulher. A primeira vez que dei uma entrevista sobre o tema, a pessoa que me veio entrevistar disse que estava à espera de uma pessoa totalmente diferente que não eu. E esse estereótipo, não é, que se cria. Eu fui a primeira mulher nacional a entrar na área, a trabalhar pura e dura. Sempre fui a única mulher em todo o sítio e sempre que chegava a qualquer sítio as pessoas ficavam muito sérias a olhar para mim porque estavam sempre à espera de outro tipo de aparência. E eu sempre fiz questão de manter o batom vermelho, seja em que conferência for, seja numa conferência mais técnica, seja numa conferência menos técnica, porque eu faço questão de dizer, não vou vestir de preto só porque é isso que as pessoas têm ideia. Mas eu tenho a perfeita consciência que é isso que toda a gente espera ver. Capuz, óculos, muito escuro, que não socializa, que não fala com ninguém. Pronto, é um bocado por aí que eu tenho ideia. E de certa forma esse tipo de casos acaba do lado das pessoas por ser privilegiado, ou seja, o mal que acontece e que foi feito, que alegadamente foi feito, acaba por de certa forma também distorcer essa visão de que também é possível neste tipo de trabalho fazer algo bom, Sim, que é o que a Ana faz e trabalha nessa área, ou seja, há uma porcentagem das pessoas que provavelmente quando falar num hacker pensa em algo muito mau, não é? A primeira coisa é, tu estás cheio de dinheiro, consegues assaltar bancos, consegues roubar coisas, não é? Mas não vem a minha profissão como um benefício. Eu posso ajudar uma empresa a ficar mais segura. E encontra explicações para não haver... Naturalmente que uma delas será a falta de comunicação que ainda há sobre este tipo de profissão e de casos, mas encontra mais alguma explicação para, no fundo, aquilo que é feito de mal se sobrepor àquilo que é feito porque de bem? Porque era aquilo que o Miguel estava a dizer, a riqueza instantânea, não é? Toda a gente quando diz, então o que é que fazes? No início era muito difícil explicar exatamente o que é que eu fazia. Sou informática e chego. Ponto. Não tentava entrar porque as pessoas não iriam perceber. A partir do momento em que nasce o Rui Pinto, então aí sim, há uma percepção maior do que efetivamente é a área, do que é aquilo que eu posso fazer e que efetivamente aplicar os conhecimentos no lado errado podemos ter aqui benefícios, é verdade, é um facto, mas eu olho sempre para o meu conhecimento como o lado bom. Não, claro que às vezes há muitas tentações, não é? Todos os dias somos postos à prova. E o Miguel, como nas burlas, percebe isso, não é? A quantidade de dinheiro que é roubado diariamente é brutal. É um facto. Só que é muito olhar para a profissão como temos que olhar sempre pelo lado bom e tentar ajudar as empresas que são necessárias e que os meus conhecimentos são válidos. Mas a primeira coisa que me dizem logo é estás rica, não é? Consegues roubar dinheiro aos bancos e não sei o quê. É um bocado por aí. E foi muito isto que o grande, vou-lhe chamar processo, que houve à volta disto foi o Rui Pinto, sim, sem dúvida. Miguel, já havia cibercrime antes do Rui Pinto, mas isso... Havia. Mas o caso Rui Pinto mudou a percepção já até... Já conhecia o Rui Pinto antes de ver o Rui Pinto para vocês. Antes do Rui Pinto ser famoso, não é? Não só em Portugal, mas mundialmente, porque convém também... Também não podemos confundir duas coisas que é importante distinguir. Uma coisa é o trabalho que a Ana fez em Bol, que é testar o que é vulnerável no sistema de segurança. Outra coisa é fazer instrução em empresas, certo? São coisas diferentes, por isso podemos distinguir o que é um hacker no sentido negativo. Fazia a pergunta porque normalmente é mais mediática a parte negativa. Não vamos tentar aqui criar uma espécie de Robin dos Bosques, porque não há aqui tirar aos ricos para dar. A questão é que provavelmente a Ana fazer um processo de segurança interna que salva uma empresa não será notícia. Um hacker tentar exatamente, isso sim será notícia. Eu costumo dizer era essa a perspectiva. Eu costumo dizer muito isto. Se a minha empresa não sofrer um ciberataque, ninguém sabe quem sou eu lá dentro. Claro. O que é que eu faço? É só mais uma informática que está lá. É só mais uma antissocial que está isso será bom sinal, não é? A partir do momento em que a empresa sofre um ciberataque, eu sei que sou a primeira a ser despedida. Porque não há este entendimento de como é que isto aconteceu.
não é? Não há, porque alguém tem que rolar, e se tu deixaste entrar, mesmo que a culpa não seja nossa, porque nós implementámos tudo, nós criamos as regras todas, mas por algum motivo a empresa foi atacada, a equipa de segurança é a primeira a rodar. Ponto. Não há hipótese. Mas estava a perguntar, obviamente já existia cibercrime antes do Rui Pinto e da mediatização do caso, mas da parte dos investigadores, aquilo que aconteceu com o Rui Pinto mudou a forma de olhar para este mundo? Não mudou a nossa forma de olhar para as coisas. Nós continuávamos, já tínhamos esse tipo de casos, já vinham a acontecer, não é? Claro, tudo depende dos dados que são obtidos quando se usam este tipo de ataques, que é um ataque ransom. Normalmente, os dados obtidos não são os dados que permitam este mediatismo, não é? Mas neste país, tudo tem a ver com futebol, não é? Depois, claro, depende de dados de futebol. Quando se abre a caixa e na caixa está esse produto, é um produto muito mais valioso do que o que se pretendia obter quando se fez o ataque. Quando se fez um ataque numa sociedade de advogados, não é? Uma consultadoria. E diz, pronto, vamos pedir, quanto é que vamos pedir aqui? Muitos modestos, os pedidos, entre 300 e 400 mil euros, não é? Em Bitcoin ou o que quer que seja. Mas quando nós abrimos a caixa de Pandora, não é? E realmente está ali dentro informação que vale muito mais do que esse resgate, então vamos jogar duro, que foi o que aconteceu. E aí eu acho que a empresa teve bem que foi trazer a público. Não é? Disse, não, estamos a ser vítimas e o crime é este. E eu acho que também isso fez alertar muito mais as empresas e as pessoas para a necessidade, não é? E com isto nasceu o Centro Nacional de Cibercrime, que é uma coisa boa, há de ser uma coisa muito positiva, não é? Está na fase embrionária, e muitas coisas surgiram depois disto, isso é verdade. Isso eu acho que foi um gatilho importante para acordar as pessoas. Mas não ficamos sempre naquela fronteira, literalmente, entre o bom e o mau, mas depois naquela fronteira, se não fosse o Rui Pinto, não sabíamos algumas coisas, não é? Não, temos que romantizar sempre, não é, um bocadinho as coisas, não é? Nós gostamos de saber. Ficamos sempre um bocadinho naquela fronteira, não é? São as fofocas, não é? Toda a gente quer saber. E não temos noção que entrar num telemóvel no e-mail de outra pessoa é crime, é passa da vida privada. Sim, é tudo isso. Pensamos nos colocar no lugar deles, não é? E perceber que, não é, que eles, e não foi só os dados deles, foi os dados de dezenas de clientes, não é? E os escritórios de advogados, a consultadoria tem informação sensível, não é? E eu acho que nós não podemos estar sujeitos a isto, nem romantizar esta situação, porque se nos acontece a nós, não vamos achar nada romântico, não é? A nossa informação pessoal ser devassada, as nossas comunicações, os nossos correios eletrónicos, tudo o que a gente faz no privado ser devassado, acho que temos que combater esta situação. Muito bem, nós queríamos também a participação do nosso público durante a conversa com questões, já lá iremos, mas a Ana falava há pouco na questão da tentação, esta fronteira entre o bom e o mau às vezes é muito ténue, não é? Neste tipo de trabalho. Sim, acaba por ser como tudo, não é? Porque no trabalho que eu desenvolvo, ver uma falha de segurança, não é? É saber que está ali uma porta aberta, não é? E que pode-se, como o Rui Pinto decidiu fazer a instrução, rapidamente também, não é? Depois cabe aqui o bom senso, não é? A mina como deu, felizmente, vamos lá tentar aqui extorquir, e também a verdade seja dita é que a nível de testes só fiz mesmo em ambiente profissional, nunca fui aquele tipo de pessoa de, olha, já agora deixa ver se isto funciona, não é? Não, por exemplo, a nível de pandemia, muitos dos ataques que foram sofridos foi muito disso, miúdos que, deixa ver se isto funciona, porque não testar? E pronto, e às vezes aquilo até funcionava e deitava uma outra coisa abaixo e a empresa não ativava as regras de segurança todas e etc, mas percebeu-se isso, não é? Muita gente, muito tempo em casa, tempo livre, então disputou aqui. No meu caso eu nunca tive isso, nunca fui esse tipo de... nunca foi uma opção, sendo que também, se quisesse fazer os chamados segundos trabalhos, também ganharia muito mais, não é? Porque os conhecimentos assim o levariam, estar a ser consultora e etc. Também nunca foi uma opção. Primeiro porque tenho contratos de confidencialidade e exclusividade bastante apertados. E depois também porque o trabalho já era tão maçador e tão pesado que a única coisa que eu queria era mesmo
poder desligar ao fim de semana, deixar de ver ecrãs e alertas a surgir e poder descansar. É um bocado por aí. Mas sim, é tentador, não é? Quando fala daquelas portas abertas que às vezes encontra, fica surpreendida com a facilidade que há com algumas instituições e que nós nem sequer temos noção. De facilidade de provocar problemas, não é? Sim. Para mim, pronto, no início chocava mais. Agora já é mais o dia-a-dia, não é? Olha, ok, tens que resolver isto assim, e dar um método de resolução. Mas já houve situações em que conseguiu-se abrir as garagens através da rede, conseguiu-se aceder às câmaras de videovigilância, conseguiu-se abrir os torniquetes para os funcionários passar. Conclusão, aquilo que nós chamamos de Red Team, as equipas mais ofensivas, que era um dos trabalhos que também era feito, era fácil, por exemplo, perceber que colocando a pessoa certa dentro da empresa, tudo o resto era fácil de alcançar. Sim. Ainda há uma falta de consciencialização das pessoas nesta matéria. Ficou aqui uma parte muito importante. Nós podemos investir o máximo que quisermos em cibersegurança. Eu posso ter os melhores mecanismos, os melhores protocolos, mas cá em Portugal, vamos falar daqueles ataques que fazem 0,tal% que é através da porta de uma impressora, não vamos falar disso mais rebuscado, depois está um bocado mais mitigado, mas 99,9% dos ataques é facultado ou permitido por uma pessoa. Sim. Bom, Eu costumo dizer nas minhas formações que o meu problema está entre a cadeira e o teclado. Este é o meu problema. A minha empresa, o meu problema é quem está entre a cadeira e o teclado. E que tipo de falhas são essas? Atos muito básicos. Eu vou dar Só para fazermos também alguma pedagogia, não é? O que é um ato básico? Eu estou aqui no meu escritório, estou a trabalhar até tarde, não é? Estou a trabalhar, estou a fomentar os meus negócios. A dada altura está-me a começar o Benfica, o Porto, não é? Que tantas preferências que dão ao Sporting, não é? Eu estava tanto jeito de ver este jogo, enquanto eu faço aqui trato de negócios, faço pagamentos, então vou ver o jogo. Mas não tenho a Sport TV, porque sou um bocadinho subindo, então não vou pagar os 20 euros e vou tentar encontrar um stream live. Então ando ali a instalar plugin 1, plugin 2 e de repente as pessoas instalam para lá coisas. E quando dão por ela, enchem o computador, que usam para o trabalho, para fazer transferências bancárias, para fazer tudo, receber e-mails muito comum, que é do maior prejuízo que nós temos agora, que é os ransom, tem origem aqui, alteram as regras de reencaminhamento das caixas de correio eletrónico e as empresas vêm dizer, olha, afinal mudei de IVA ou de NI, por exemplo, não é? E eles fazem transferências para IVAs errados, tem origem quase sempre nisto. A pessoa vai instalar um vírus, um malware, esse malware já é silencioso, vai estar lá sossegadinho no computador e vai começar a obter informações. E pronto, e a pessoa que anda por ela diz, bem, e o jogo, ainda por cima perdeu, e depois mais tarde vai ver a conta bancária e as coisas descoletam-se assim. Com pequenos atos, é sempre, quase sempre, para não dizer sempre, não é? É eu romano em Portugal. As pessoas é que despletam os ataques. A abertura do e-mail, não é? O contentor PDF Sim. vai abrir. É assim que se faz. É as pessoas. E há sempre alguém à espera da oportunidade, não é? Certo. Tenho dúvida disso. Por muito que formação que eu dê às pessoas, aos colaboradores, por muito ensinamento que passe, por exemplo, isto dos e-mails. Todos os e-mails têm informação que não é visível ao olho nu, não é? Que é o chamado header, em que nós conseguimos perceber onde é que o e-mail saiu, por onde é que passou, até chegar, etc. Pronto. E essa informação, em altura de ataque, não é fundamental para mim, para receber, ok, agora deixa-me ver de onde é que isto veio, como é que passou, etc. Estudar ali o caso. Não é? E eu explico isso às pessoas, abram um e-mail, explico como é que eles conseguem perceber. Claro que é um pouco complicado para quem não domina, mas coisas básicas, do género, olha, de onde é que o link está a apontar, o que é o fidedigno, o que é que não é, mas passa completamente ao lado. Então se disser urgente, ardeu. É praticamente impossível evitar. Nas empresas sabemos que há um controle maior e começa a haver. Para o particular é quase impossível evitar, se alguém tiver intenção mesmo de obter uma burla, vai conseguir mais tarde ou mais cedo. Pegando nestes exemplos que o Miguel dá. Eu acho que
Porque se a pessoa estiver muito atenta, não. O que é que falta aqui? Literacia sobre o tema. Porque quer dizer, hoje em dia temos aqui a aplicação do banco, fazemos pagamentos com o PayPal, fazemos pagamentos Sim. com... Por exemplo, coisas que as pessoas utilizam. Os nossos dados estão todos aqui. Equipamento, toda a gente tem a conta do banco, não é? Aquelas apps. A maior E onde é que parte... se ligam? Às redes públicas. Pá, não estou sem dados, então o que é que eu vou fazer? Vou-me ligar a uma rede pública para fazer a minha transferência. Exatamente, vou poupar dados. Olha, está aqui até a rede do café e tudo mais. E depois ficam sem dinheiro e nem sabem muito bem como. Quando chegam ao pé de mim e dizem... Portanto, basta isso, ligar... Eu, por exemplo, tenho aqui a aplicação da Caixa, já percebemos que até é uma empresa com bastante cuidado, na nossa conversa anterior, antes de chegarmos aqui, mas, por exemplo, tenho aqui a aplicação da Caixa, ligo-me a uma rede pública daquelas que até existem, apoiadas por fundos europeus e que são instaladas aí, na rua, e estou sujeito a ficar sem dinheiro. Não é que esteja claramente sujeito. Mas há uma porcentagem de probabilidade. Mas... Vamos supor que existe uma Ana Santos a snifar a rede, que apanha o tráfego e pensa, olha que oportunidade mesmo boa, porque não roubar hoje? E está aí a oportunidade criada. Mas eu não fiz nada, as pessoas é que se ligaram lá porque quiseram. Há uma falta ainda de... Claro que isto é cultural, Já mas há uma coisa muito boa aqui, que é que ainda há outras atividades, há métodos muito mais lucrativos do que andar à procura das pessoas que estão no aeroporto, no terminal do aeroporto, não é? Até, isso até levanta a questão da lei de proteção de dados, não é? Consinto que os Vinci acedam aos meus dados todos. Não é? Sim, aquelas redes dos hotéis também. Sim, é tão fácil obter lucros do crime, não é? Que ninguém vai perder tempo, não é? Então, estou sentado no aeroporto com a minha malinha, ninguém vai perder tempo comigo, não é? Ou com qualquer usuário. Mas, quando deixar de ser rentável, não é? As grandes contas, as grandes empresas, claro que se vão direcionar para ali. E é um nicho, não é? É um nicho, é uma oportunidade. Não é? Mas, na minha opinião, acho que quando estamos, quando não estamos nestas situações, não é? Em que nós não temos o mínimo de cuidado das redes em que ligamos, que não estamos atentos às aplicações que utilizamos, eu acho que aumentamos muito a nossa vulnerabilidade, não é? E temos que começar a mudar a nossa forma de estar. Já vou abrir perguntas ao público, mas estou também entusiasmado com a conversa. E voltava àquela questão que é, como é que eu me posso sentir seguro? Porque quer dizer, tudo bem, não me posso ligar a uma rede, mas mesmo assim se calhar não estou 100% seguro. O futuro poderá nos trazer algum reforço de segurança a este nível, com uma maior mentalização? Sim, é aquilo que eu estava a dizer, falta muita literacia sobre o tema. E isso é a grande questão, não é? Como a literacia financeira. Muitos de nós não tivemos literacia financeira na escola, não é? Continuamos a não ter. E continuamos a não ter, não é? É como a cibersegurança. O que é que vocês têm? Temos o TIC, não é? Na escola, que nos ensina a ligar, desligar o computador. Sim, mas a cibersegurança, nada. Cibersegurança não há nada, não é? As escolas, desde o básico. Eu acho que é um bocado. Parece que é um nicho, parece que ninguém quer partilhar, não é? Eu acho que o direito à segurança é um direito fundamental, não é? Inclusive até criaram lá um artigo na Constituição, mas não vejo nada materializado que realmente esteja a ajustar. Eu não vejo orientações, uma orientação para um instituto público. Não há sequer a nível nacional, não há sequer um plano estratégico para isso, não é? Não há guidelines, não há orientações, não há um plano. Devia haver um plano distribuído pelas empresas, vocês têm que cumprir isto. Não existe. Os únicos que existem é a banca. Por exemplo, o único país que tem um ministério dedicado à cibersegurança... Eu por acaso estava a pensar nisso, bem, neste momento nem sequer sei quem é que traz essa pasta, mas não, em Portugal eventualmente terá ser o Ministério da Administração Interna. O Centro Nacional de Cibersegurança, dentro da sua missão, devia informar os institutos públicos e os privados que recorrem a eles de forma gratuita como vão orientar ou planear a segurança, não é? No entanto, se nós consultarmos o site, se a gente pedir muitas, acho que estamos numa fase ainda muito inicial, mas devia haver orientações genéricas para empresas e particulares, publicadas. Devia haver iniciativas do Estado, do Governo,
nas escolas, nos centros empresariais, para começar a formar as pessoas, não é? E a despertar para o tema e da Mas sensibilidade. não é cool falar de cibersegurança, não é? É cool falar dos hackers e como roubar. Isso sim. Isso é. Agora, como estratégia, não. Os únicos países com quem eu estive numa conferência em que conheci só 2 países que tinham ministérios dedicados a isto, que foi a Bélgica, que tinha Um departamento, ministro, um sim. ministro dedicado a isso. Dedicado a E isso. eventualmente também muito por causa daquelas questões do terrorismo e etc. Sim. Não é? E que a nível de banca, que é o mais afetado, ele criou ali um sistema para evitar burlas, porque era também um grande tema lá. E o outro foi na Ucrânia. A Ucrânia estavam os 2 presentes nesse evento. Mas ainda antes da guerra? Não, já no decorrer da guerra. Ele esteve remoto, o da Bélgica não estava presente, e foi assim os únicos países que eu tive mais contacto em que efetivamente existia, havia regras apertadas, um controlo, e que estava muito bem definido, mesmo a nível de banca, no que toca à Bélgica. A estrutura que eles criaram para evitar estas burlas, SMS, estava muito bem estruturada, muito bem pensada, e isso deixou-me bastante Estava a falar da admirado. guerra, não é? A guerra cibernética entre a Rússia e a Ucrânia já é muito antiga, não é? Sim, já existe há muito tempo. Sim, e no dia em que agudizou Portugal agora, não é? sim, Agudizou. e no dia em que Portugal declarou apoio à Ucrânia, as empresas foram todas barridas. O maior número de hackers, portanto, grupos de hackers fundamentalistas são russos, a grande maioria, não é? Sim. E resultado disso, nós temos aqui 3 ou 4 ataques em instituições públicas que são derivados um bocadinho disso. Sim. Não estavam à espera da nossa pequena dimensão, Sim. mas foram derivados dessa situação. Sim. Já iremos falar da guerra, também queria falar um bocadinho com vocês, porque às vezes ouvimos a tal guerra cibernética a passar entre comas nas notícias. Eu gostaria de saber se algum dos nossos convidados tem alguma pergunta que queira fazer destes primeiros minutos de conversa, alguma dúvida. Ali ao fundo um senhor, faça a favor. Eu queria só que se identificasse e colocasse a pergunta. Sou Carlos Carneiro e estou a gostar muito da conversa desenvolvida, embora o modelo seja um bocado convisivo e esqueçam que o som não está a chegar devidamente ao fundo e, inclusive, os convidados estão muito centrados no moderador e esquecem-se de comunicar mais para baixo. À parte deste pequeno pormenor. Eles estão a treinar ainda. Numa próxima oportunidade já estão mais treinados. Isto é tudo muito novidade ainda. Não temos experiência em falar para públicos muito grandes. O moderador não é desconvidado. Platão dizia que a guerra é a mãe de todas as coisas. Provavelmente a Ucrânia estará num plano mais desenvolvido até em termos de criar umas normas de conduta em termos de cibersegurança, porque tem necessidade absoluta, por uma questão de proteção e de sobrevivência. Tem um poder incrível do lado oposto, que o está neste momento a guerrear, e por isso tem de alguma forma que se defender. Esta é uma perspectiva em função daquilo que agora surgiu como exemplo final. Na perspectiva da literacia em termos de cibersegurança, eu digo que a sociedade portuguesa enferma de enormes carências em termos de qualquer tipo de literacia. Não é só na segurança, nem na financeira, nem na saúde, nem no ambiente. Nós estamos num processo de aprendizagem e que funcionamos muito em função daquilo que são as normas europeias. O que quer dizer que por trás disto tudo, uma norma, ou se quisermos um padrão de conduta que pudesse ser aplicado aos países da União Europeia, deveria começar exatamente pela preocupação geral da União Europeia. Não deveria ser só dos Estados-membros, individualmente, como foi o caso da Bélgica, que já foi apontado, mas deveria ser um bocado de preocupação geral, no sentido de salvaguardar, principalmente, o cidadão comum.
porque grandes bancos criam os seus mecanismos de segurança, têm milhões para investir em cibersegurança, contratam das melhores empresas, servem provavelmente, pelo menos numa primeira fase, daquilo que é a aprendizagem de parte dos chamados hackers, que aprendem pelo lado errado e que depois se podem, quase diria, cristianizar, isto é, usando uma linguagem de religião, isto é, abandonam a parte islâmica e aceitam as regras do cristianismo. Foi o caso do Rui Pinto, através até da sua própria disponibilidade para colaborar com as entidades e com as autoridades europeias. Mas, e em função do Rui Pinto, nós continuamos a pensar no indivíduo e não pensamos numa perspectiva macro. O que quer dizer que se cada banco cria as suas próprias regras de segurança e investe no sentido de garantir, também para poder, de alguma forma, fidelizar os seus clientes. O que é certo é que um cliente menos atento, como dizia ali a doutora Ana Santos, que eu gosto muito do nome, que é o nome da minha mãe, Ana Santos, exatamente, dizia, e tem toda a razão, para que possa veicular essa opinião, é fundamental que todo este processo passe por uma aprendizagem em sede de escola. Isto é, a escola não quer dizer que seja a escola formal desenvolvida dentro dos parâmetros tradicionais ou clássicos de que 9º ano, 12º ano, não tem que ser isso. Provavelmente poderá ser uma escola em paralelo que possa ser desenvolvida com características de educação de adultos, por exemplo. E porque são efetivamente esses que mais podem estar sensíveis em termos de segurança. Muito obrigado por... Sr. Carlos, muito obrigado. Sim, eu vou dar-vos a palavra. Penso que tocou em 2 pontos essenciais importantes. A questão da legislação, que neste momento existe essencialmente a nível europeu, e parece-me que, sem querer estar a dar muita opinião, mas parece-me que depois aplicada a cada Estado poderá ser difícil, dependendo das especificidades de cada Estado e de cada país. E depois esta questão, na parte final, penso que fala um bocadinho também de uma espécie de supervisão, não é? Falta ainda uma supervisão daquilo que as pessoas fazem com o tablet, com o telemóvel e com o computador. Miguel. Eu vou tentar falar para si. É o seguinte, nós temos um problema que é recorrente e que nós vamos provavelmente conseguir resolver, tentar explicar isto em termos. Do ponto de vista da União Europeia, nós temos cooperação. Existem acordos de cooperação, eu consigo obter informações em todos os países da União Europeia, fazer diligências, constituir indivíduos arguídos, conseguimos trabalhar com algumas empresas, mesmo com os Estados Unidos, temos alguma facilidade em obter informações. O problema que nós estamos agora a viver é um problema que é o seguinte. Os grupos criminosos têm uma noção que existem países não colaborantes. Não vale a pena pedir qualquer informação à República Central Africana, à Nigéria, à África do Sul, Benin, e podemos continuar por aqui fora, El Salvador. Pronto. Os grupos criminosos têm o conhecimento de que estes países são países não colaborantes, ou seja, não nos prestam informações. Então o que é que eles fazem? Saem do sistema bancário e entram no ramo das criptomoedas ou criptoativos. E sabem que aí não há regulamentação. E as carteiras não identificam, tirando as carteiras da exchange, em que temos algum titular associado. E o que é que fazem? Transitam os criptoativos para wallets que estejam domiciliadas nesses países não colaborantes e lá convertem os criptoativos em moeda. E agora, eu sei que as transações foram para esses países, estou cá em Portugal e estou completamente impedido de obter o que quer que seja. E como é que a União Europeia vai obrigar, não é? Países da América do Sul, países da Ásia, onde quer que seja, a colaborar? Não é? Já estamos numa questão política, não é? Não é uma questão de vontade, é uma questão política. Na União Europeia é fácil nós conseguirmos obter informações, cooperação, uma linguagem próxima, não é? Mas estamos a entrar, os grupos criminosos sabem o que estão a fazer. Nós temos aqui um problema de cooperação internacional. Porque o crime é global.
não é? E como é que Não há nós fronteiras para o crime, não é? Não há, e é extremamente rápido, não é? E como é que nós conseguimos, com as burocracias, as relações entre os países, ainda mais com guerras de todo lado, agora a surgir, conseguir dar resposta às pessoas? Custa-me imenso, e vivo o drama de muitas pessoas que ficam sem dinheiro, empresas que têm que falir porque ficam sem dinheiro, e então ninguém nos diz nada, então vocês não fazem nada. Não é um bocado isso? Vocês não fazem nada. Eu disse, olha, está aqui a resposta. Eu abro os inquéritos, chamamos lá mesmo nesse sentido, e digo-lhes, olha, é assim, está neste país, foi para este país e a partir daqui acabou. E é difícil compreender isto, não é? A questão é um pouco, não é? Se for um problema de ambiente, a nível europeu até se consegue, não é? Territorializar a questão, mas um problema cibernético é difícil, não é? Porque não depende só da União Europeia, pode ser feito em qualquer parte do globo. Nós temos os servidores alojados. Sabe Deus onde? E, temos o Elon Musk, não é? E etc. Sim, que os tem os próprios satélites, tem a sua própria infraestrutura, tudo, sim. E os próprios países também, não é? Isto não está adaptado, não é? A questão é que criaram as ferramentas, não é? Nós temos o Facebook, temos o Google, temos ótimas coisas. Todos estão todos otimizados para o lucro, não há dúvida nenhuma que estão. Estão otimizados para o lucro. Mas depois de estarem otimizados para o lucro, sim, vamos lá pensar na segurança para os utilizadores. Ou uma ideia de segurança para os utilizadores. Mas, por exemplo, uma grande fonte de receita do Facebook são os ads, ou seja, os anúncios fraudulentos, que são pagos. Sim, é como no Google. Não. Então, qual é o interesse do Facebook se uma grande receita deles, não é? São os anúncios. São os anúncios, e sendo que a maioria deles é fraudulento. Estima-se que seja perto de 90% de todos os anúncios que todas as pessoas têm no Facebook sejam fraudulentos, ou de phishing. Sim. Como é que nós vamos contrariar isto? Está tudo otimizado para o lucro e pouco para a segurança. Não é? E a dimensão da meta, não é? Que é a dimensão do Facebook. Qual é a dimensão global? Como é que eu vou aos Estados Unidos e digo, olha, os senhores estão-se a portar mal, não é? Porque graças aos seus anúncios, que vocês se excluem de qualquer responsabilidade e que nós aceitamos naquele contrato que aparece lá quando fazemos um perfil, excluem-se, não nos dão informação, ou aquela redundante do falta isto, falta aquilo. Como é que resposta que é para as pessoas? Não é? Foi um anúncio que eu vi no Google que perdi 100 mil euros do dinheiro que eu tinha. Eu disse, mas o Google, o que é que diz o Google? Não, o anúncio não é meu. Peço desculpa. Como é que nós resolvemos este problema? Não temos resposta para dar às pessoas. As pessoas depois pensam que é inação da nossa parte. Não é verdade. Não é verdade. Ana também convive muito de perto com esta questão da legislação europeia. Era possível fazer mais ou mediante todas essas condições fica difícil? Assim, na experiência que eu tive, a nível de banca, não é? Nós somos regulados pelo Banco de Portugal, que recebe as ordens do Banco Central Europeu e que tentamos adaptar aqui à nossa realidade. Claro que essa realidade, por exemplo, no caso da Bélgica, nós já tentámos, banca nacional, toda junta, fazer pressão para que fosse criado algo, não é? Mas não depende só de nós. Há as telecomunicações pelo meio que dizem, não, então para isso tu vais ter que me pagar um extra porque eu não vou bloquear isso. Não é? Não vou bloquear só porque tu dizes que este número é fraudulento, por exemplo. E então a guerra atual é com as operadoras, a Anacom e etc., para criar um sistema muito semelhante ao que já está implementado na Bélgica. Claro que isso vai levantar muitos temas, mas tudo o que é a nível de segurança que vocês têm ao dia de hoje, a nível bancário, vem tudo do Parlamento Europeu e que temos muitas regras a cumprir e trabalhar na banca não é fácil, acreditem, não é de todo fácil, porque o que vocês veem cá é os balcões que vos atendem, não é? E que vocês têm uma percepção de que os colegas até têm ali algumas complicações e etc. Mas antes deles está toda uma estrutura que precisa de garantir que a vossa informação, o vosso dinheiro não é roubado, não é? E tudo isto é preciso estar equipas 24/7 a trabalhar, a garantir que em caso, como foi quando Portugal declarou
o apoio à Ucrânia, garantir que a rede bancária nacional não cai, garantir que toda a gente tem disponibilidade de acesso a dinheiro. E se vocês pensarem que quando foi um ataque a uma telecomunicação o INEM deixou de funcionar, não é? Que vocês fossem clientes daquela rede não estavam a ter acesso à vossa conta bancária através da rede, mas se fossem uma caixa multibanco tinham dinheiro, Portugal aqui até se aguentou bem, não é? E já tivemos problemas também com a rede multibanco? A rede multibanco não. Ainda não? Que eu tenha conhecimento, não. Mas eu não sou CIBS. Isso é CIBS, eu não sou CIBS, nem tem nada a ver com banca atualmente, portanto, aquilo que eu posso dizer é que a estrutura bancária nacional recebe toda essa legislação, é aplicada, há regras cada vez mais apertadas. Depois o utilizador também, nós estamos aqui numa balança que é, o cliente não quer ir ao balcão, quer abrir tudo digitalmente, não é? E nós temos que garantir a segurança dos clientes. Então nós estamos aqui, ok, então como é que nós fazemos isto? Não é? Depois temos o Miguel que recebe montes de burlas porque a pessoa deu códigos, clicou onde não devia, embora nós tenhamos aplicado todos os mecanismos de segurança e mais alguns para que o dinheiro não saia da conta do cliente, não é? E depois, aqui fora, há muitos outros temas que podem ser abordados dentro da segurança. Mas isto para dizer que, sim, a banca é essencial ter equipas de segurança, porque senão vocês iriam ficar sem dinheiro, não é? E não é esse o suposto. Não é? Nós queremos confiar na banca, queremos depositar lá o dinheiro, queremos que dormir e outro dia consultar a conta e ver que está lá tudo ok, não é? Que tenho lá o meu dinheiro, mas para isso tudo existe uma equipa que precisa estar 24/7 a funcionar e a trabalhar. Pronto. É isto muito que se passa. Não sei se mais É algo. tão comum em qualquer transação online, é confrontado com vários filtros do tipo Sim. códigos pré-concebidos e cruzados, e ainda, acrescentando a isso, mais um código que se recebe via telemóvel para poder validar determinada Sim, são todas regras, são tudo regras que foram implementadas com diretrizes muito claras. Isto é tudo recente, tá? Isto foi só em 2021. Mas que também são situações possíveis de ultrapassar, não é? Nós já estamos a andar muito bem, eu acho que estamos a andar muito bem. Sim, O caminho tem sido ótimo nos últimos 3, 4 anos, mas no início, há 10 anos parecia a pré-história. Era a pré-história. E isto acelerar veio com o Covid, não é? Todos nós ficámos em confinamento, quero acreditar, não é? Todos nós fomos para casa trabalhar, todos nós tínhamos acesso a computador, internet, telemóveis e não podíamos ir à loja comprar, comprávamos em casa e tudo. Aqui o grande boom, não é? Foi o maior crescimento da Dark Web, foi durante a pandemia, Sim. não é? E Sim. os fóruns, principalmente em linguagem russa e inglesa, aquilo foi a loucura total. A Dark Web quase que duplicou, Sim. não é? Quase toda a gente se tentou especializar em cibercrime, não é? Mas numa área concreta, sim. Aumentou. A pandemia foi um boom do ponto de vista do cibercrime que até então era impensável. E nós notamos um volume quase mais do dobro de inquéritos que pessoas... Apareceram mais pessoas a enganar e mais pessoas a serem enganadas. Eu acho que as pessoas tornaram-se ainda mais vulneráveis com a pandemia. Sim, porque estava tudo... Quando eu digo teletrabalho, as pessoas, é no sentido que as pessoas ficaram confinadas ao espaço de casa, a um computador, às vezes partilhar o computador, não é? Porque um computador não dá, então partilha-se o computador e quero com isto dizer que foi o grande acelerar aqui da revolução tecnológica aos dias de hoje. Foi efetivamente o Covid. Na altura eu estava a trabalhar numa empresa em que eu fui a primeira a ficar em isolamento porque tinha vindo a Lousada e na altura foi classificada aqui como o boom, não é? E a regra que tinha saído era que pessoas que tinham estado em sítios considerados de risco ficavam automaticamente em casa. Portanto, eu no dia 8, a minha mãe liga-me a dizer que estava aqui um grande alvorado, já tinha sido nas notícias, e eu liguei para a direção a dizer, olha, aconteceu isto, portanto eu já fico em teletrabalho. Portanto, eu tive desde dia 8 de março
até relativamente pouco tempo em casa, sempre só a trabalhar remoto, portanto, e nós tivemos que pôr 4.000 colaboradores a trabalhar, não é? Portanto, isto foi todo uma experiência brutal a nível de trabalho e Foi só há 2 disso, anos, não é? Foi só há 2 anos. Foi. Convém, parece, e garantir que Parece, não é? e garantir que a nível de cliente final ele não sentisse o impacto, não? E continuasse a fazer a para vida. mim foi ótimo entrar no Porto, cabeça e vazia, mas pronto. E para quem continuou a trabalhar, a nível de trânsito era ótimo. Sim, para mim foi igual. Temos ali mais uma pergunta, creio que sim. Força. António Sousa, queria fazer 2 perguntas ao Sr. Inspetor. Queria puxar aqui o assunto para uma coisa mais, para nós, particulares, que tem a ver com a parte de... O Sr. Inspetor disse que 90% dos inquéritos que tinha na Polícia Judiciária eram do cibercrime, não é? E eu acredito que 90% desses do cibercrime tenham 2 fatores comuns, que é o MBWay e o Facebook, ou o Grupo Meta. E a minha pergunta é ao encontro disso, porque nós deparamos todos os dias com essas situações de burlas com o MBWay, com o Facebook, com o WhatsApp e por aí fora. Minha pergunta é simples. Eu sei que a primeira abordagem, ou melhor, o primeiro cuidado que nós temos que ter, quase sempre é para erro humano, somos nós que facilitamos a quem quer burlar o acesso ao que quer que seja, não é? Mas depois desse erro humano, o primeiro conselho será quem não sabe mexer não mexe, ponto. E depois de mexer, eu queria saber se no imediato, imaginamos que eu dou acesso do MBWay a alguém, se no imediato posso fazer alguma coisa para que não me tirem dinheiro da conta. A outra das perguntas é, os contactos são feitos através do Facebook ou do WhatsApp, do grupo Pois, o problema do WhatsApp. E queria saber se, neste momento, se nos contactos com o Facebook, com a América, se há possibilidade de, nesses pequenos crimes, pequenos delitos, de conseguir dados. Vamos lá tentar. Pronto, eu vou dar o cenário da realidade, que acho que é o que ajuda. Felizmente, o MBWay, com as novas validações, reduziu bastante. Isso é uma coisa boa, as pessoas também estão mais alertadas. Entretanto, tivemos um fenómeno que eu acho que é mais fácil de perceber, não é? Que é mais fácil de perceber a burla, que é o Olá Pai, Olá Mãe. Que é a questão sentimental, não é? Sim, as pessoas ainda caem mais depressa com o MBWay, que normalmente é baseado num anúncio do LX, que a pessoa é contactada, olha, quero comprar essa cama, vou-lhe pagar. Acho que o MBWay, como era uma ferramenta mais recente, achava que era mais propício as pessoas caírem, mas afinal não é. Afinal, o sentimento continua. Pronto, relativamente ao que tinha dito, o Facebook lida com um problema que nós temos no cibercrime, que é muito grande, e que é, na nossa opinião e na opinião da maioria das pessoas, que é a pornografia infantil. É um dos maiores problemas que temos de cibercrime, é a pornografia infantil. Temos o tráfico de armas, tráfico de pessoas e tráfico de pacientes associados a este tipo de redes sociais. E normalmente eles dão preferência, não é? A prevenção de terrorismo, por exemplo, até dão mais preferência, dão preferência a prestar informações neste tipo de casos. E depois ficamos com milhões de casos no mundo inteiro de burlas através de contas fake no Facebook. Bom, aí eles dão informação, mas não vamos dizer que a informação tem o mesmo grau de rigor ou de conteúdo ou de intenção, vamos dizer, de intenção que tem, por exemplo, pornografia infantil. E, portanto, e como são tantos milhões, e como são tantos inquéritos, nós temos de tomar uma decisão, não é? Quando temos os inquéritos em cima da mesa. Eu tenho que perceber aqueles que eu vou dar prioridade, ou vou entupir o Facebook, dizendo a verdade, ou aqueles, então tenho que gerir ali. Então, temos que a integridade das pessoas será sempre a primeira, não é? E depois temos a questão, a pessoa que perdeu foi através de um anúncio, o anúncio é fraudulento, eu sei que aquele perfil foi criado com recurso a uma VPN ou um Tor browser e que a localização que me vai dar não vai ser fidedigna, depois vou ter que pedir, ou seja, vou pôr a máquina a trabalhar, não é? Com diligências de cooperação internacional, e às vezes tem uma lesão, não,
sem desconsiderando, mas uma lesão pequena, 200 ou 300 euros ou 500 euros. Então, eu não posso subcarregar a máquina. E eu noto que quando nós começamos a subcarregar muito a máquina, que ela começa a dar piores respostas. Não é? Portanto, não podemos esperar, não é, que vai haver uma resposta muito célere, uma situação que a pessoa fica não é, se expõe e perde valores, não vamos dizer pequenos, cada um sabe a sua vida, são todos importantes, mas temos que dar primazia ao mais importante. A outra pergunta que me tinha colocado, o que é que podemos fazer se eu acabei de inserir um token que autorizou uma transferência? Felizmente, recentemente os bancos têm-se alertado para essa situação. E isto tem a ver com, já existem acordos antigos relativamente a isto, já tem vários anos, que é a prevenção do branqueamento. Então os bancos, quando notam uma ordem de transferência, transferência suspeita, são obrigados a questionar. Não é? Eles cada vez se esquecem menos, não é? E agora preocupam-se mais. Portanto, acho que o caminho que devemos fazer é, nós autorizamos essa transferência, devemos contactar logo o banco, não é? Apresentar a queixa e insistir para que o banco, se tivermos do outro lado outra entidade bancária, se for uma transferência bancária, pedir a outro banco para cativar, não é? E entretanto, apresentar a queixa, juntar comprovativos de queixa. Isto tem resultado. No Olá Pai, Olá Mãe, resulta perfeitamente. Quando é rapidamente, consegue-se cativar as contas. Depois temos outro problema que é os pagamentos de serviços. Para entidades normalmente fora de Portugal. E pronto, há casos que sim, casos que não. As exchanges, se o dinheiro entra numa Binance e for imediatamente, se não se deixar que ele saia para wallets privadas, pode-se cativar o dinheiro. E a Binance, por exemplo, falando da maior exchange, é extremamente solícita e rápida a resolver os problemas. Por acaso, nesse aspecto, eles são extremamente colaborantes. Mas a partir do momento que o dinheiro sai da conta e entra num circuito em que já não temos acesso, é difícil. Mas cada vez é mais fácil, mas é difícil. Falou na situação do autorizar a transferência. A minha pergunta teve mais a ver com a situação de darmos acesso ao nosso MB8. A primeira pergunta que surgiu do MB8 tinha a ver com isso. Nós associamos o nosso cartão a um telemóvel ou um telefone. Isso é relativamente pacífico, não é? A certeza de que eu vou identificar o titular desse telefone é 100%, certo? A possibilidade dele ter fundos depois, mais tarde, ao ressarcir é outra conversa. Ele, se for, ou a possibilidade de ser ele, a última pessoa que vai ficar com o dinheiro, não é? Pode ser uma pessoa que seja um intermediário. E a identificação da conta também é fácil de fazer. Enquanto estivermos em Portugal com contas portuguesas, nós conseguimos identificar. Quando começamos a sair do nosso país, não é? É que as coisas começam a complicar. E eles já se perceberam disso, não é? E, portanto, exploram essa fragilidade e não vale a pena. Eu tenho pedidos, e posso dizer isso abertamente, a países fora da União Europeia, com 6 anos sem resposta. E países ditos desenvolvidos. Portanto, é mais importante nós trabalharmos a prevenção e nós acautelarmos para as eventualidades do que estamos depois a tentar corrigir depois da asneira estar feita. Não, isto é muito mais importante nós prevenir-nos do que depois tentar salvaguardar, porque é muito pior. Isso se tiver segurança. Mas já agora, essa questão do tempo que demora é algo exclusivo do mundo cibernético ou também acontece com outros crimes também? Era aí que queria chegar, não é? É assim, são outros países, não é? Eles têm o seu próprio sistema jurídico, têm a soberania e eles é que decidem. Se nós fôssemos, vamos tentar perceber, na Nigéria, vou já um exemplo muito prático, assim, na Nigéria já existiram países que fizeram operações, não é? E na Nigéria existem edifícios, não é? 10, 12 andares, também já existe na Ásia, em que só se dedicam a praticar burlas, só. Por setores, não é? De certeza conhece isto, esta é a realidade. Cada um são as portas abertas. Eu costumo dizer que eles têm duas coisas que eu não tenho, que é tempo e dinheiro. Tempo para investir na burla, porque enquanto tu não conseguires, não sais daí. Dinheiro porque aquilo que tu me vais trazer, eu vou ganhar o dobro ou o triplo. Portanto, eu vou-te financiar o tempo para tu conseguires me trazer retorno. E é isto. E de certa forma sem impunidade, não é? Porque nesses países é difícil. É zero. Então, ou melhor, com impunidade, quero dizer, não é sem. Mas isto é público, isto é público e
e foi transmitido, fez parte de um dos programas mais vistos do mundo, que é o 60 Minutos. Portanto, o que é que acontece? Então, 2 países já fizeram operações na Nigéria, que será o expoente máximo nas burlas do amor e burlas de investimento. Aliás, uma das burlas mais clássicas e antigas é o Príncipe da Nigéria, as cartas e a famosa os petrodólares, os dólares negros também. Sim. E a herança. Também a herança, não é? Sim, a herança. Paga 5.000, eu dou uma mala com 1 milhão, enfim. Então existem os edifícios, tipo o edifício de escritórios, como existe aqui a Vodafone, que só se dedicam a burlas. Cada andar tem o seu grau de especialidade e especializam-se em nichos. Por exemplo, em áreas geográficas são extremamente organizados. Eu vou só burlar reformados nos Estados Unidos, eu na Austrália. Parece-me um bom modelo de negócio. Aí funciona perfeitamente. Eles estão ali. Graças a Deus, a Google deu-lhes uma das melhores ferramentas que existe hoje em dia para cortar estas burlas, que é o Google Translate. Ou seja, já nem é preciso falar nenhuma língua que a gente consegue. Senhor, e com a IA já nem vamos imaginar o que é que vem aí, não é? Sim. E o que é que... Pois, isso é o metaverso. Mas o que é que acontece aqui? 2 países fizeram lá operações. Que país é que foram? A Austrália, tem o poder que tem naquela área, e os Estados Unidos. Mais ninguém conseguiu lá pôr o tempo. E com alguns resultados esse tipo de O operações? resultado eu acho que foi mais... assustar, não é? Foi no marcar fundo, uma posição. Foi mais acalmar as pessoas. Nós, se quisermos, também vamos ir. E até quem quiser pode consultar em casa, no YouTube, encontrar vídeos em que até há um agente muito inteligente, colaborante em Nigéria, que até... Um russo que faz esse desmascaramento. E depois o polícia nigeriano até agride um dos indivíduos lá em direto. Ele disse, não devia estar a fazer isto, não é? Mas a verdade é que existe uma conivência, não é? A verdade é que existem bilhões de dólares entraram ali. Porque de certa forma isso também é poder, não é? E a Nigéria é dos países mais pobres. Os recursos económicos pertencem a empresas americanas e russas, não é? As pessoas vivem melhor. Se calhar não faz tanta falta ao reformado que está na Carolina do Sul, não é? Aqueles 200 ou 300 mil euros que vão alimentar a tudo. Mas os países aceitam isto e isto é uma parte importante do bem-estar daquele país. Como é que vamos resolver isto? Isso são questões que não me cabe a mim, não é? Não me cabe a mim tentar ajudar as pessoas. Isso é quase geopolítica já, não é? Não sei se há mais alguma pergunta que alguém gostasse de força. Sim, eu queria só pôr aqui a tónica numa questão que me parece interessante e que às vezes também não queria que passasse essa ideia, porque eu fiquei com ela, que é, nós não temos legislação para isto. Temos, logo à partida. Existem equipas da União Europeia a trabalharem nisto. Nós recentemente tivemos a publicação da NIS 2, que é só logo à partida a framework para a gestão de risco para várias áreas de negócio, okay? Desde provedores de serviços essenciais, provedores de serviços digitais, aos provedores de transportes, uma série de áreas, às próprias commodities, fornecimentos de eletricidade, água, saneamento, o que quer que seja. Isto está tudo regulado, não há aqui grandes buracos para não haver regulação disto. E essa norma está transposta pelo Decreto-Lei 75A para a legislação nacional de 2021. Ou seja, nós não temos um fosso jurídico ou um buraco jurídico nisto tudo. Ele não existe, ok? Nós temos normas que estão definidas. Agora, concordando com aquilo que dizia a Ana, o problema está entre a cadeira e o monitor, mas esse problema não se extingue única e exclusivamente no utilizador. Esse problema entre a cadeira e o monitor também está no administrador de sistemas, ok? Naquilo que está a construir o sistema. Porque ele é um utilizador como o utilizador comum, não é? O erro humano está para cada um dos dois em igual proporção, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Efetivamente, o erro humano está entre a cadeira e o monitor, porque temos sempre uma pessoa. Há gente a parametrizar sistemas, há gente que faz parametrizações erradas. Acontece. Pronto, eu não disse o meu nome e nem vos disse o que é que eu faço, mas eu sou informático, se chama Carlos Barbosa.
o que acontece no meu dia-a-dia é muito isto. Nós temos que estar com 50 olhos para tentar perceber onde é que eu desleixei uma determinada configuração, porque estou a fazer um conjunto de testes que o que interessa numa primeira fase é garantir que funcione. E depois há a questão do lucro também, não é? Não, uma coisa simples. Imagino que quero ligar-se à minha infraestrutura e eu estou a ajudá-la a configurar uma VPN. Eu crio regras para que possa aceder à minha infraestrutura, mas elas são de tal forma permissivas que consegue aceder à minha infraestrutura, àquilo que deve aceder e àquilo que não deve. Não é? Mas o que me interessava naquele momento era que ficasse a funcionar. Eu esqueci aquela configuração e fui à minha vida. Não é? Mas sempre com a limitação dos poderes, não é? Da utilização de cada pessoa que está. O princípio do privilégio mínimo. Sim, okay. claro. Logo à partida, estamos nesse campo, é verdade. Agora, isto para dizer o quê? São pessoas que fazem os sistemas, são pessoas que usam os sistemas. Muitas das vezes aquilo que os bandidos digitais, atores maliciosos, hackers, aquilo que lhes quiserem chamar, não gosto muito da expressão hacker, porque acho que não define muito bem, não é? Um hacker pode ser um hacker ético, não é? Pode ser um malicioso, não é? E, pronto, a literatura divide-se depois nessa designação. Mas o que eu acho, do ponto de vista da segurança, é que nós temos que, efetivamente, garantir que existem sessões de awareness para o próprio utilizador. Ou seja, nós temos que informar o utilizador. Efetivamente, nas escolas, há meia dúzia de anos, a educação sexual nem se discutia, era um tabu. Não é? E hoje em dia, eu tenho uma filha com 13 anos, tenho aulas de educação sexual. Se eu dissesse isto à minha mãe quando ela estava na escola, ela dizia: os professores estão muito doidos. Não é? Isto é um caminho que nós vamos fazer. Não tenho dúvidas nenhumas disto, porque estamos completamente dependentes daquilo que são plataformas digitais hoje em dia. E nós podemos depois entrar na problemática que o Miguel punha aqui, que é, efetivamente, o que eu tenho é um problema com a justiça, se tiver que abusar dessas plataformas, mas há uma coisa que eu quero garantir sempre, como utilizador, que é a minha privacidade. E agora vamos lutar contra isto. São duas coisas completamente opostas, não é? Se eu quero privacidade, é a mesma coisa que um ator malicioso aproveitar-se daquilo que são as ferramentas de internet. Elas não foram pensadas para fazer mal, mas são usadas para fazer mal. Da mesma forma que aquilo que nos garante a nossa privacidade enquanto utilizadores na internet, e também existe legislação mais que disseminada para isso, desde a lei dos cookies até ao RGPD, não é? Eu, como utilizador, quero ser anónimo na internet, se o quiser. Não é? Como eu quero ser, também um ator malicioso quer. Não tenho dúvidas nenhumas. E é a mesma dinâmica. É explorar ferramentas que deviam estar lá para proteger o utilizador e que naquele momento vão proteger um ator malicioso. Certo? Impossível nós rastrearmos a blockchain e as transações é possível rastrear. A blockchain é pública, não é? Eu posso ter todas as transações. A blockchain é possível rastrear, mas agora, rastrear o dono de uma determinada carteira, quer dizer, estávamos a pôr em causa logo à partida da blockchain. Não, mas mesmo naquela situação que eu estava a dizer, eu posso... existem estas técnicas de mixed coins que permitem, não é, de tal forma de fragmentar o valor em criptomoeda de que eu não consigo rastrear todos os caminhos e dividir o utilizador, o adquirido ilícito do ilícito, não é? Eu não sei se aquele detentor é um terceiro de boa-fé que adquiriu a criptomoeda ou se é o beneficiário final, não é, do crime. Mas existem ferramentas que fazem isso, não é? E eu consigo, até certo ponto, não é? Quando a criptomoeda é convertido num bem passível de ser rastreado fisicamente, não é? Um bem, um serviço, um imóvel, que agora é moda, não é? Ou um serviço de advogados, também existem muitos que são comprados com criptomoedas. Temos o problema, voltamos ao problema da cooperação internacional. Eu posso rastrear uma carteira, um valor que é distribuído por imensas carteiras e imagina que vão voltar a estar juntas em 30 constantes, vamos ver, em 4 ou 5 meses de crime
do mesmo modus operandi, a gente consegue rastrear a localização e elas vão dar em 30 carteiras que são as finais do indivíduo. Agora, onde é que elas vão ser reconvertidas e utilizadas? Por exemplo, El Salvador. Por exemplo, Panamá. Bem, como é que eu vou conseguir? Olha, pronto, o dinheiro entrou. Mas eu não preciso de cripto para ir para o Panamá ou para El Salvador. Mas só estou a dizer, para identificar... São sempre paraísos fiscais. Sim, para identificar não é? Podemos ter uma offshore a receber esses proventos do crime e estamos a falar de milhões e milhões a sair de Portugal. Eu digo, olha, eu sei que estão a ir para ali, não é? E depois como é que temos, como é que nós vamos, não é? O que é que vamos fazer? Não é? Essa é que é a questão, estava a falar, que é da questão de haver ou não haver legislação. Existe a lei de proteção de dados, Mas coisas muito bonitas descritas. Mas depois há impotência, não é? Não, materializar. Como é que eu vou materializar aquilo em coisas práticas que funcionam? Como é que uma coisa diz, eu tenho direito à minha proteção de dados, como é que eu vou materializar isso? Como é que eu protejo os dados? Existem já o top 10 das multas por não aplicação do RGPD. Da última vez que eu vi, o primeiro era a Amazon, com 700 milhões de euros numa multa aplicada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não sei se é francesa, se é de Luxemburgo, agora não consigo especificar. Mas o que é certo é que anda aí gente que não brinca nestas coisas, não é? Os primeiros a apanharem uma multa em Portugal foi o Hospital do Arreio, que depois alegaram o Covid e a pandemia para não pagar e continuam sem pagar, não se passa nada. Porquê? É difícil, eu entendo que é difícil que o Estado cobre ao próprio Estado, não é? Isto é um bocado complexo. Mas o que é certo é que nós temos, por exemplo, a Amazon a levar com 700 milhões, temos o Facebook a levar por dois lados com o Facebook e com o WhatsApp, não é? O grupo Meta, que as duas multas juntas ultrapassam os 700 milhões que apanhou a Amazon. O que é certo é que alguma coisa não estava a ser feita em condições por essas companhias. Mas se calhar os 700 milhões compensam. Mil milhões, peço desculpa. Não sei se compensa, não é? Não, isso depois chega a um ponto em que a legislação o que diz é que a multa pecuniária vai, já não é, ela está definida, mas depois, dependendo da dimensão da organização, ela é aplicada em função dos lucros declarados pela organização nos outros países. Estamos a falar de um aplicador que não é em Portugal, não é? O aplicador da multa da Amazon ele existe, não existe, também existe. A CNPD. Mas isso também foca numa problemática diferente, que eu acho que também é importante. Nós estamos a falar aqui da utilização não autorizada de dados para fins não conseguidos. Mas nós estamos também a falar de uma coisa muito importante, que é a utilização de dados consentidos, não é? Que é o maior problema. Não é? Nós consentimos, nós temos uma lei de proteção de dados. Não é? E toda a gente nos pergunta o que é que querem se nós autorizamos usar os nossos dados. E nós estamos todos a dizer que sim. Mas ninguém está a ver o alcance disto. E, efetivamente, existem essas multas para a utilização indevida de dados. Mas o maior problema que nós temos é a utilização autorizada de dados, que nós autorizamos todos os dias. E, na minha opinião, é uma dimensão muito maior de violação da privacidade, aquela que nós estamos a consentir diariamente com a lei de proteção de dados. Alguém lê as condições? Não é? Sim, mas em qualquer altura, o que o Regulamento Geral de Proteção de Dados diz é que eu sou o dono dos dados. Dos dados, eu é que sei. E eu posso, a qualquer altura, pedir esses dados que aquela empresa tem sobre mim e pedir o esquecimento. Esse é um direito de qualquer dono dos dados. Não é? Agora, já me aconteceu a mim, e a partir deste tipo de coisas, que é, esta semana ligaram-me, acho que era da Medicare, se há aqui alguém da Medicare, peço imenso desculpa, mas a chamada começou, fala de não sei o quê, que eu não percebi, só percebi depois que era da Medicare. É uma tática que é para não desligar logo. Certo, e disseram assim, é verdade. Eu queria pedir a sua autorização para gravar esta chamada, e eu disse, não tenho. Quer dizer, é tão agressivo, que a primeira coisa que me dizem é, eu nem percebi quem é que... Olha, mas estão a ligar-me de quê? Querem gravar a chamada porquê? Medicare, não quero, obrigado. E não tive para me chatear. Porque o problema é este. O problema é que, na altura em que o utilizador disser a quem recebe a chamada que eu quero que o senhor envie para este e-mail assim, todos os dados que tem sobre mim. E quer que a companhia que usa estes dados que me esqueça, eu deixo de fazer parte da vossa base de dados.
Tem que ser possível. É um direito, mas Não é, eu não acho não é um direito, é uma obrigação. Porque eu Sim, depois vou mas fazer o esquecimento. Sim, direito ao esquecimento. acho Não, diz. O RGPD diz. Muito bem. as leis são isso mesmo, não é? Estamos a falar de uma efetiva. Podem ser ou não cumpridas, não é? Um regulamento tem que haver algo que efetive, não é? E materialize essa obrigação. Muito bem. Tem que ser uma orientação que diga isso procede-se desta forma. Não existe. Existe uma obrigação legal, mas não existe a sua materialização efetiva. O procedimento que faz esse esquecimento. Existe, tanto que existe, não estou a discordar só por discordar. Eu já vi casos de gente que pediu, por exemplo, Sim, ao Facebook. ao Meta, ao Instagram, Eles dão uma todos os combinação de dados dados e eles dizem que fizeram um esquecimento, certo? certo? E eles devolveram não sei quantas caixas de Isso é possível, todos nós podemos pedir e fazer o download disso. Aqui a questão existe um procedimento igual para todas as empresas? Não, existe para o Facebook. Porque foi uma orientação dos Estados Unidos, não é? Que disseram que tem que ser feito desta maneira. Mas aqui em Portugal não existe um procedimento que diga que tem que ser feito desta maneira. Existe uma lei que tem que ser respeitada. Sim, mas tem que ser. Sim, também ninguém me diz que eu não posso assaltar um banco, eu não assalto. Sim, mas tem que ser dito. Mas há quem assalta. Certo? Mas é assim, mas não há nada que de que forma é que é feito. A questão é assim. Há pessoal que contorna. Tem que haver um método que seja, não é, geral, que diga é feito desta maneira. Não posso deixar à empresa a liberdade de dizer, não é? O que é esquecer, não é? Porque é esquecer. Exatamente, porque a empresa pode, eu percebo o que está a dizer, a empresa pode ter um esquecimento diferente daquilo que nós entendemos, não é? Existe a lei, existe o mundo. Sim, Mas não está balizada. Pois, claro. O esquecimento é uma coisa. No cibercrime, em qualquer tipo. Muito bem, nós estamos a avançar na hora. Eu gostaria ainda de ouvir um bocadinho os dois, isso, sem depois podermos ainda abrir a mais uma outra questão, mas estamos a avançar na hora. Eu gostava de ouvir um bocadinho os dois sobre o futuro nesta área, chamar Novana à conversa. Já percebemos que há aqui a questão das fronteiras que não existem são um grande problema, portanto parece-me que grande parte da resolução dos problemas que poderemos enfrentar no nosso dia-a-dia terá muito que ver com a prevenção, não é? Sim. Com cuidados a ter. Sim. Eu costumo dizer que a formação é essencial em todas as empresas, quer na área da segurança, quer nas outras áreas. Nas áreas tecnológicas, onde existe um parque informático muito grande, em que existem uns acessos de muita gente, então apostar aqui na formação ao utilizador final, o colaborador que está sentado, seja numa secretária a dar apoio, seja a pessoa que faz o pagamento da água. É importante aqui dar a formação. E não só formação, mas sensibilizar, fazer campanhas específicas, ver o número de utilizadores que bem ou mal caem, não é? E depois orientar aqui a formação para as pessoas que efetivamente foram apanhadas, quer numa campanha de phishing, quer no que seja, e eu acho que passa muito por aí. Dizer também que, lá está, vai haver sempre o fator erro, vai haver sempre aqui a questão humana, não é? Que por muita formação que se tenha pode escapar, não é? Mas pelo menos tornar aqui o utilizador mais atento. Dizer, olha, notei que isto está assim um bocado diferente, podes vir cá, e é isso que eu digo, por exemplo, aos colegas, é se notares um comportamento estranho, se tens um e-mail que não conheces, contacta aqui a equipa de segurança, que nós damos-te o suporte, nós tentamos aqui ajudar nesta resolução de problema. Muito dizer, olha, se tens um problema, contacta, se não sabes fazer, nem que estejas um dia sem trabalhar, mas aqui o importante é prevenir e chamar aqui a equipa de segurança para dar todo o apoio. Mais nessa ótica que eu giro assim, tento gerir aqui as equipas, é um bocado por aí. Como é que vamos ter que olhar também daqui para a frente para a inteligência artificial? A Ana está já numa empresa dessa área, contou-nos há pouco, isso poderá trazer ainda problemas acrescidos, não é? É assim, como tudo, não é? Uma arma pode ser defesa, mas pode matar, não é? Eu, se tiver uma arma para me defender, posso matar outra pessoa, não é?
E eu acho que é como tudo na vida, não é? Tem que ser olhado com os dois sentidos. Vai haver pessoas que vão utilizá-la para o lado mau da coisa, mas pode ser olhado para coisas boas, como salvar vidas, não é? Uma cirurgia, algo do género que pode ser uma mais-valia. Eu olho para a empresa onde trabalho, inteligência artificial, que o produto que eu estou a desenvolver vos possa vir a ajudar um dia. Basicamente é isso. Se a minha tecnologia que eu estou a disponibilizar pode vir provocar um problema, pode, não é? Mas a minha função é garantir que vocês todos utilizem a minha ferramenta e que consigam então ter um futuro tranquilo. Esta é a minha perspectiva. Miguel, já aqui falamos da tal impotência que existe neste tipo de situações, mas que garantias é que podemos dar às pessoas? Que se relacionam eu acho, eu quando chamo as pessoas, muitas vezes não tenho uma solução para elas, não tenho a resposta que elas querem, ou ser ressarcidas, ou eu não trato só de dinheiro, também trato de fotos, de vídeos que as pessoas são subtraídas ou são utilizados para extorsão e uma série de coisas. Eu acho que a tecnologia vai evoluir e vai evoluir muito rápido. Ela evolui à medida do dinheiro, não é? Sim. É o lucro. Ela visa o lucro. Portanto, depois vai ver se as pessoas estão seguras. Eu acho que as pessoas têm que mudar principalmente o mindset, a mentalidade, desconfiar das coisas. E outra coisa que para mim é essencial aqui é as pessoas têm que voltar a promover o contacto direto. Falar uns com os outros. Estar próximos, partilhar. Muitas vezes, muitas das burlas que eu vejo eram evitáveis se as pessoas conversassem. Com as pessoas de lado. Olha, já viste este investimento? Está a ver? Falasse com os amigos, com a família e dissesse, olha, recebi este e-mail, o que é que tu achas? Eu só, isto é uma burla. E se calhar reduzíamos mais. Eu acho que aumentar o contacto pessoal e aumentar esse contacto e tornar as pessoas mais próximas umas das outras é o segredo, porque nós nunca vamos conseguir acompanhar a velocidade da tecnologia, porque a tecnologia nos está a vir. Então as pessoas não conseguimos. Olha, para este esquema defende-se assim. Como é que eu consigo ensinar a 10 milhões de pessoas que neste esquema defende-se assim? É impossível. Não é? Então, portanto, acho que o melhor é mudar primeiro o mindset, procurar marcas de confiança, pessoas de confiança e partilhar experiências. Eu acho que assim vai ser sinceramente. Não sei se do lado do público há mais alguma questão para os nossos convidados. Dr. Nelson, força. Se calhar não é para terminar, quem sabe, mas para que as pessoas também possam saber, porque eu estou a ver que há aqui pessoas que vêm por interesse pessoal, há outros que representam também nas suas atividades profissionais empresas ou instituições, e se calhar quer um, quer outro, que conselhos básicos é que podem dar para que as pessoas possam prevenir ou aquilo que principalmente devem evitar. Aquilo que mais básico nos parece que se calhar são erros comuns a qualquer um de nós, nas nossas empresas, nas nossas redes sociais, nas nossas compras online, que depois podem resultar situações bastante graves, quer em termos empresariais, como já ouvi que as empresas podem levar à falência, ou então, pessoalmente, para situações gravíssimas, em termos familiares, em termos de relações interpessoais com outras pessoas. Eu uma vez fui a uma conferência da Microsoft em que eles tinham assim um texto muito grande que dizia a seguinte frase, acho que era mais ou menos isto: se não colocas numa t-shirt, não coloques online. E eu sigo muito isso, que é, se eu estou fora e sei que a minha casa está sozinha, evito que ela seja assaltada se não publicar nada, não é? Dizer que estou fora. E é muito esse o princípio que eu, sempre quando alguém me pergunta, olha, o que é que eu devo fazer nisto ou naquilo, é muito por aí. E depois naqueles dia-a-dia, não é? Que é, se vais fazer uma transferência bancária, porque é que vais-te ligar a uma rede pública? Não faz sentido, pelo menos para mim, não é? Porque se tens dados móveis, porque é que tu vais ligar à rede pública? Se gostas se desconfias que aquele tipo de compra não é uma mais-valia, porque é que não vais primeiro fazer uma pesquisa mais alargada e tentar perceber se efetivamente era o sítio certo a fazer a compra?
Pronto. Depois também há muitos outros fatores, não é? Por exemplo, uma página fidedigna, isto agora já nem é, ia dizer isto, mas já nem é tão válido quanto assim, porque as falsas páginas também já têm certificados digitais emitidos por empresas certificadas na área, portanto isto acaba por já nem ser uma segurança, mas verificarem os links em cima, olhem bem para o link, tentem perceber se é mesmo o link correto. Num e-mail, por exemplo, recebem um e-mail, tem lá um link, se vocês passarem, não clicar, mas passar com o rato, por exemplo, por cima do e-mail e normalmente olharem para o canto esquerdo, inferior, aquilo vai-vos dar a ligação para onde está a mandar. Portanto, se eu estou na dúvida e vejo que o que está em baixo não corresponde ao link, então não vou clicar. Também temos aquele problema que é dos links abreviados, não é? Exatamente, os short links. Que é outro problema. Sim, depois tem o short link, mas que normalmente se passar por cima há sempre algures em baixo uma referência. Claro que isto depois também depende de sistema para sistema, não é? Mas, por exemplo, o caso a nível empresarial, acredito que grande parte utilize Microsoft, não é? E, portanto, conseguem sempre aqui de acabar por ter uma leitura. Mas aqui é sempre no sentido de desconfiar, a nível de empresa, dar formação aos colaboradores, ensinar pequenos truques, como estes, não é? De ler olhar para onde é que aponta o link, etc. A cuidados pessoais. Se quer fazer uma transferência, não utilize uma rede pública. Se quero consultar, fazer uma compra online, verificar sempre o link, se efetivamente é aquele específico que eu conheço, que sempre comprei. E depois, claro, isto depois varia, teríamos aqui muitos aspectos, não é? Para alargar, mas assim as coisas mais essenciais é isso. E a nível de cartão multibanco, se fizerem uma compra e guardarem e precisam colocar dados do cartão no browser, não façam guardar, rejeitem, porque os browsers, como o Miguel disse, não é super vulnerável, portanto nós não sabemos o que pode lá estar e extrair essa informação. Pronto. Agora que a Ana está a falar no cartão multibanco, eu, na semana passada estive fora em trabalho e nós, trabalho em televisão, temos algum material para levar. E levávamos, além de um repórter de imagem, lá uma produtora comigo, ela que estava encarregue disso, e tínhamos um tripé que fizemos de mandar para os objetos deformados, portanto não era uma bagagem, teria aqui numa parte específica do avião. E à vinda para cá, nós apanhamos o voo no aeroporto de Basileia, e ela, para pagar, aconteceu uma coisa que, depois ela claro, ficou a pensar nisso, ainda mais preocupada, e eu também fiquei um bocadinho a pensar nisso, que é, ela, para pagar, a senhora que estava no balcão da EasyJet, pediu-lhe o cartão, e ela própria colocou os dados. É o código do cartão à frente. É o número do cartão, porque em voos internacionais, que não são internacionais, não é? É tipo dentro da Europa, os terminais de pagamento são diferentes. Mas quem não está habituado fica um bocadinho assustado, não é? Porque está a ter acesso, no fundo, àquilo que permite pagar uma compra online, não é? Sim. Se tirar uma fotografia, se decorar o número, se... Por exemplo, certo, mas é muito esta, tem a ver com... O American Express deve ser um papel químico, não é? Sim, deve ter a confiança da pessoa pois que faz é o pagamento, não é? Sim. Como é que nós garantimos? Aí é mais o lado humano, não é? E pode acontecer com... Sim, mas até com dinheiro, aqui não é? também, exatamente, porque aqui é muito físico. O pagamento, porque as condições de pagamentos na Suíça é completamente diferente das de cá, Claro. É a mesma coisa que... A cultura também. Sim, exatamente. Portanto... Há uma cultura de confiança maior, não é? Sim, porque tudo lá é diferente, não é? Ficamos com isso na cabeça porque achamos engraçado, não é? Normalmente estamos habituados a colocar o código, os três númerozinhos do código, não é? Só nós é que aparentemente temos acesso àquilo, não é? Porque sim. às tantas estão no aeroporto a pedir aquilo. Mas há aqui uma situação, nós nem sequer focamos muito, que eu acho que é muito importante. Isto tem a ver com, que eu acho que vale a pena falar sobre isto, só 2 minutos, que é a utilização das crianças do WhatsApp e das redes sociais, não é? A exposição que elas têm. Não é? Isto tem sido um problema que nós temos nos debatido cada vez mais temos problemas com isto, com a pornografia infantil, que eu acho que é dos maiores flagelos que temos nas redes sociais, na minha opinião. E Miguel, desculpe, mas nós falámos da literacia, sim, que às vezes é mais complicada normalmente, claro, em idades mais avançadas, mas também há problemas nas crianças. Sim, eu acho que isto, para mim, transmitindo alguma coisa para as pessoas, é isto.
as redes sociais das crianças têm que ser monitorizadas. Tem que ser. Eles não podem estar sozinhos a utilizar redes sociais, principalmente o WhatsApp, e principalmente agora. Porque tem havido vários problemas de segurança com grupos de captação de imagens de pornografia infantil e lançamento de jovens. Eu acho que mais que nunca, se tem de dizer alguma coisa para as pessoas se preocuparem em casa, é isto. É as redes sociais. TikTok. Quando se fala monitorizar, é ter o mesmo, a saber a conta, as credenciais de acesso, Monitorizar, passar por lá diariamente, não é? Ou ter uma réplica no seu próprio telemóvel onde vêm as comunicações, ou limitar, ou consultar. Não é? Isso é importante. Eu acho que para mim, se tivesse transmitir alguma coisa que me realmente me preocupa, e acho que vale mesmo a pena as pessoas investirem em monitorizar as redes sociais das crianças, e acho que devíamos, pelo menos, deixar esta nota aqui, e que cada vez mais há grupos só treinados e preparados para aliciar crianças, fingindo-se com perfis de pessoas famosas, tipo Justin Bieber, não sei quem são os ídolos atuais das crianças, mas através deles, eu acho que vale a pena as pessoas se preocuparem verdadeiramente com isto. É muito bonito fazer vídeos para o TikTok e tudo mais, mas nós cada vez mais temos a acontecer. E eu acho que era uma boa deixa para deixar de esperança, era esta. Muito bem, não sei se antes de finalizarmos há mais alguma questão que alguém queira colocar. Força. Boa noite, José Moreira. No início da conversa, a doutora Ana referiu que em caso de incidente... Chame a Ana, por favor. Em caso de incidente no meio empresarial, a equipa de segurança aprende a ficar de parte. E a minha pergunta é, no caso em que a origem do ataque, ou a origem do problema tem origem num colaborador interno da empresa, continuarmos a perseguir e a penalizar esta pessoa? É assim, eu não... Na minha opinião, não. É o fator humano. Isso para mim é sério, não é? Ponto. E não, as coisas acontecem. Como um acidente de carro, não é? Eu tive um acidente de carro, desfiz o meu carro todo. Claro que me custou ter que comprar um novo e pagá-lo, não é? Mas não posso viver em função daquilo. E aqui é muito isso. A pessoa cometeu um erro, há que aprender com um erro, não é? Dar-lhe todas as ferramentas para ficar alerta e não cometer os próximos erros, não é? Agora, estar ali constantemente em cima da pessoa também não sou a favor disso. Então, para isso, mais vale despedir por justa causa e acabou ali o problema, não é? Também não sou a favor, a verdade é essa. Eu acho que aqui depois depende muito da cultura da própria empresa, não é? Eu acho que o errar é humano, principalmente nesta área que é desconhecida a muita gente, não é? E que o computador para muitos é ligar e desligar e fechar para vir embora ao final do dia. Ou deixar ligado sempre, não é? Ou então deixá-lo sempre ligado, que é só chegar lá ou ligar, não é? E ele ativa, não é? Mas isso de fazer perseguição a colaboradores, não vai acontecer. Eu acho que vai sempre acontecer. Sim, vai sempre acontecer. Uma baixa segurança vai sempre acontecer. Sim, eu acho que mais importante, se calhar, que o combate é estarem preparados para a defesa. É ter backups seguros. Sim. É fazer os exercícios. Conseguir repor a situação que estava antes de acontecer o incidente. Sim. Minimizar. Sim, e aqueles chamados exercícios tabletop, não é? Em que depende, claro, da dimensão da empresa, mas há sempre... Nós temos que, os gabinetes de crise, saber gerir um gabinete de crise. Claro que isto do gabinete de crise depois depende aqui da escala do incidente, não é? Não se tem um gabinete de crise só porque sim. Não. Depois depende do nível de incidente, depende do grau, depende de muita coisa. Mas fazer a preparação, saber responder ao incidente, saber fazer a defesa. Nós não falamos aqui da parte da comunicação, que também é importante. Sim, comunicar, não deixar o pânico. Porque é que eu dizia que trabalho em ambiente fechado? Há um incidente, a empresa não precisa saber que nós estamos a ser atacados, ponto. O restante colaborador não precisa de saber. O dia flui normalmente, ponto. Porque eu não quero deixar os meus colegas todos em alerta, em pânico, e estamos a ser atacados. Fugas de informação naquela altura? Não vai acontecer. A não ser que seja necessário. Exatamente, a não ser isso que... é tudo trabalhado. Isso falha um bocado nas nossas instituições públicas, que é trabalhar as pessoas para saber comunicar e não instalar o pânico geral na população. Que era o que eu dizia, não é? Eu não quero que os meus colegas entrem em pânico porque nós fomos atacados.
Então, eu quero que a empresa flua normalmente, tenha o dia de trabalho completo e quando aquilo tudo passar, olha, fomos atacados dia X, está tudo resolvido, ok, tudo bem. Ah, mas ninguém se apercebeu de nada. Exato. Por isso é que existe a equipa de segurança, não é? Funcionou. Claro que há coisas que às vezes não dá para controlar, não é? Mas o facto da equipa de segurança trabalhar isolada de tudo o resto, e quanto mais longe, melhor do central, evita muito o pânico, evita muito a fuga de informação, evita muita coisa que para nós, não é? Acaba por nos acalmar saber que, ok, o dia correu lindamente para as empresas, tudo trabalhou, tudo funcionou, os colaboradores foram embora à hora estipulada e se nós tivermos de trabalhar 15 dias sem ir à cama, nós trabalhamos, ponto, desde que tudo flua, ponto, e é isso. Claro que eu digo isto, não é? Porque já passei por situações em que não ir à cama estava tudo bem. Ok, é preciso trabalhar o fim de semana inteiro, trabalha-se o fim de semana inteiro. Às 2 da manhã tenho que ir para o escritório, ok, mas o dia seguinte à empresa, todos os colegas não se apercebiam do que é que estava a passar. E é isto o fundamental, é não criar o pânico, não é? E garantir que a empresa vai fluir normalmente. Isso é o essencial. Alguma coisa mais? Já tudo dito? Acho que Não sei se há mais alguma questão. Só uma questão para Força. Só mesmo para terminar, que agora também já está orientado. O meu nome é Vitor e sou informático meramente na ótica do utilizador e cada vez menos. Cada vez mais a informática, o mundo é muito grande, é muito divertido e chama até os e-mails, então é muito bom. Mas a questão que este colocou é o assédio ao trabalhador. Mas, para haver assédio também, presumo eu, teria que existir uma formação inicial das empresas. Portanto, na empresa onde trabalho, por exemplo, ou noutras por onde passou, não quero falar aqui de situações concretas, se tem conhecimento de que os trabalhadores são preparados para isso. Eu, no meu caso, eu trabalho numa instituição pública, eu recebo do departamento de informática uns alertas, uns avisos, não faça isto, não faça aquilo, não faça aquilo. E não faço. Então tem qualquer coisa, mando-me pela caia direita, para poder mexer, melhor. Normalmente são os utilizadores que dão menos problemas. Normalmente aqueles que dão mais problemas são os que acham que sabem. Os que acham que sabem. Sim, não. É aqui. Essa preparação acho que é fundamental. Sim, aqui é. Isto coloca-me outra questão a seguir. Há uma questão da qual também trabalhar, que é a segurança e emergência. Portanto, ou seja, eu sei utilizar um extintor, sei utilizar um cartel, coisas básicas, óbvio, do utilizador. Mas a questão que eu coloco é esta. Fazem simulacros nessa área, por exemplo, dessas grandes instituições. Porquê? Porque se eu, hipoteticamente, levar ao pendrive, CD, uma coisa qualquer, posso estar, portanto, a fazer, digamos, a colocar num malware, eu não conheço muito essas expressões, qualquer coisa que vá danificar a rede. Isso acho também importante ser testado, até por alguém que tenha depois essa informação, malwares que não vá afetar nada. Também para saber se a equipa que está isolada, se esses dois elementos que estão isolados, também estão a fazer o seu trabalho. Isso é feito, sim. Isso acho que é importante. Porque um dos meus trabalhos, não é? Eu quero saber a minha fragilidade, não é? Eu sou testador também, não é? Eu contrato as chamadas Red Teams, não é? E que não sei quando é que elas vão... Eu contrato a equipa, mas não quero saber quando é que elas lá vão. Elas vão. Quando é, não sei. Mas para depois me trazerem resultados do género, olha, aconteceu isto, aquilo e aquilo outro, o relatório, não é? E perceber, ok, o que é que nós temos que mitigar aqui dentro. Voltando à outra questão, aquele senhor que está entre a cadeia e o monitor, à partida, faz o seu trabalho com zelo, com diligência, não é informático. Certo? Por isso é que eu dizia de início, não é? A formação, e eu bati sempre isto aqui, não é? Para mim, o importante é a formação ao colaborador. Ponto. Independentemente se ele é o super-sumo da coisa, se não é. Para mim, o importante é que os meus colaboradores recebam formação e que tenham conhecimento, por mais básicos que sejam. E, na dúvida, que saibam que existe um departamento que eu sou a responsável e que venham ter comigo. Ponto. É isto que eu quero. Agora, claro, eu sempre dei formação e eu própria recebo formação. Também um bom sistema não é? Implementado, Sim. Essa pessoa está limitada ao seu quadro. Sim, por exemplo, funcional, que é para não vai cometer danos. Exatamente. Normalmente o que é que acontece nestas grandes instituições? Não há acesso livre à internet, as portas USB estão todas trancadas,
Por exemplo, é definido perfis de acessos. Nós temos que ter Não- acesso, temos que pedir, no caso da minha empresa, temos que pedir, por exemplo, precisamos muitas vezes utilizar redes sociais, não é? Vídeos, que são importantes para o trabalho de jornalismo. Temos que pedir autorização especial para ter acesso. Exatamente. Nem toda a gente tem acesso ao Instagram, ao Facebook. Só, neste caso, Sim, é como na minha coordenadores. empresa, não é? A quem é que tem Para utilizar acesso? VPN, por exemplo, neste momento temos que ter, quando eu estive fora agora e tive essa experiência, temos que ter a autorização de um superior hierárquico. Sim, E depois sim. o Tudo departamento isso- informático tudo é que isso faz o acompanhamento. Está muito Sim, melhor. sim, não é? sim, Já sim. se a falar há Sim, 10 sim, anos atrás, não havia nada. Sim, não, isto para dizer que, ou seja, eu como função de segurança, eu quero ter a minha empresa segura, não é? E é muito mais os componentes tecnológicos e ter uma equipa dedicada 24/7, muito mais do que isto, é que os meus colaboradores reconheçam coisas básicas e essa formação é dada, tal como eu, não é? Eu tenho que passar por formação, porque senão vou estar desatualizada, não é? E que trabalhem também, façam as funções de Não é? devagar, não é? Exatamente, ou Devagar seja, ser eu formado. não posso parar nem estagnar no tempo, não é? Porque não é esse o princípio, não é? Mas sim, eu por onde passo, um dos componentes que levo comigo é a formação, dar formação aos colaboradores, porque acho que é essencial, independentemente se é a senhora da limpeza, porque até essa necessita de formação na área de cibersegurança, não é? Porque os torniquetes da porta são através de rede e é preciso aqui explicar-lhe o porquê que não pode passar o cartão à colega que vem substituí-la, não é? É preciso haver um registro, tudo isso é passado, portanto, desde a senhora da limpeza até ao conselho de administração da empresa, tudo passa por formação. Claro que é adequado a cada perfil, mas sim, é dado E às formação. funções de cada um. Exatamente. Muito bem, não havendo mais nenhuma questão, eu agradeço à Ana e ao Miguel. Passem a mensagem de que é melhor não se meter em constituições de lousada, pelo menos em ataques informáticos. Não querem descabelosar. Passem a mensagem. Agradeço à Ana e ao Miguel, mais uma vez ao Dr. Nelson também pelo convite. Foi um gosto estar aqui convosco. Muito obrigado, um bom feriado e muito obrigado por terem estado aqui connosco esta noite. Boa noite.